Na aula anterior, você pôde aprender como ser um bom líder cristão. E agora que você já tem esses conceitos bem claros, vamos entender o que é um pequeno grupo, o que ele não é e qual o papel dos líderes auxiliares, de quantos você precisa para o seu grupo, como deve ser realizada a reunião e muitas outras informações para que você, ao final deste capítulo, saiba tudo sobre como realizar as reuniões do seu pequeno grupo. Vamos lá? Para que você entenda bem o que um pequeno grupo é, antes explicaremos o que ele não é. Um pequeno grupo não é um grupo de estudo bíblico. Estudar a Bíblia é essencial na vida de todo cristão, porém o pequeno grupo não deve ter o estudo bíblico como foco das suas reuniões, pois esse não é o objetivo do grupo. Surgiram dúvidas em relação à mensagem compartilhada na reunião e o líder deve procurar respondê-las durante as reuniões. Mas para aqueles que querem aprender sobre a Bíblia de forma mais profunda, tirar dúvidas sobre questões polêmicas ou discutir visões teológicas, é recomendado que procurem uma classe da escola bíblica da sua igreja ou até que peça para o pastor abrir uma turma somente para discussões de temas atuais relacionando-os com a Bíblia e seus ensinamentos. Um pequeno grupo também não é um grupo de oração. A oração é uma atividade que faz parte da reunião. O líder deve sempre incentivar os frequentadores a terem uma vida de oração contínua e intercederem uns pelos outros do grupo. Contudo, as reuniões não devem ter a estrutura de uma mini vigília, pois esse também não é o foco do grupo. Lembre-se que se um visitante não cristão chegar no seu grupo e todos ficarem orando por 1 hora ou talvez 2 horas, ele se sentirá constrangido porque provavelmente não sabe nem como orar e ainda não teve o encontro com Jesus para compreender o que é oração. Acreditamos que as chances desse visitante não voltar a frequentar a reunião é muito grande. A oração deve fazer parte das reuniões, mas ela não deve ser o foco principal. Um pequeno grupo também não é um grupo de amigos que se reúnem para confraternizar. Muito cuidado! É sempre muito bom ter amigos cristãos que vivem numa mesma visão que você e compartilham dos mesmos interesses e afinidades. Porém, quando o seu grupo se fecha, não trazendo mais visitantes, não acolhendo os visitantes que chegam na reunião e apenas querem reunir-se para confraternizar, isso se torna um grande problema, pois esse também não é o foco do pequeno grupo. A confraternização entre os irmãos faz parte do grupo, mas deve-se sempre lembrar que nosso papel é levar vidas a conhecerem a Jesus e o trabalho não pode parar nem se acomodar. Se o grupo existe há muito tempo e não se multiplica, esse é um alerta de que ele pode estar se tornando apenas uma panelinha de amigos. Para evitar que isso aconteça, é importante que você sempre deixe claro quais são os objetivos do grupo. O pequeno grupo também não é um grupo de cura interior. Muitas pessoas chegam ao pequeno grupo quebradas pelas aflições que passaram vivendo longe de Jesus. Essas marcas são profundas e precisam de cuidados. O papel do pequeno grupo é orar pela vida de cada frequentador que expor seus pedidos de oração. Mas esses problemas não devem ser tratados pelo líder durante as reuniões. Se um frequentador estiver precisando de ajuda e cuidados mais específicos, converse com ele e marque uma reunião somente com ele em outro horário ou até mesmo com o pastor da sua igreja. O pastor é alguém muito mais preparado para o aconselhamento e cuidado em casos mais difíceis. Ele saberá como proceder. O pequeno grupo também não é um ponto de pregação do líder. O líder ele é responsável por transmitir as escrituras na reunião de forma simples e deve incentivar que os frequentadores participem respondendo a perguntas ou contando um testemunho relacionado à mensagem. O líder nunca deve pregar como o pastor faz no culto, pois o principal objetivo deve ser a participação e cooperação de todos no compartilhar das escrituras e promover formas de se colocar em prática o que aprenderam. O pequeno grupo também não é uma reprodução do culto. Muitas igrejas elaboram um roteiro para os pequenos grupos com base na pregação do pastor que foi ministrada no culto de domingo. Esse é um modelo que nós sempre indicamos que seja feito. Esse roteiro é um resumo do que foi pregado, com seus principais pontos. O líder não deve apenas reproduzir o que foi pregado como se estivesse rodando uma gravação do culto ali na reunião, mas ele deve fazer perguntas aos participantes da reunião sobre o tema, relacionando e fazendo com que os participantes reflitam sobre suas vidas em cima do tema exposto e participem da reunião explicando o que entenderam da mensagem, citando situações que já viveram. O pequeno grupo também não é um grupo independente da igreja. O pequeno grupo nunca deve ser independente da igreja. O líder deve estar sujeito à sua liderança.
Deve incentivar que os frequentadores da reunião também participem dos cultos da igreja, sejam voluntários nos trabalhos e ministérios e, principalmente, o líder deve ser exemplo participando e sendo o primeiro a se dispor a servir na igreja. Agora veremos o que realmente é um pequeno grupo. O pequeno grupo, ele é formado por um grupo de pessoas que se reúnem para compartilharem as escrituras, oram uns pelos outros, louvam a Deus e confraternizam como uma parte da família de Cristo aqui na Terra. Esse grupo é composto em média por 5 a 10 pessoas e possui um líder principal e um ou mais líderes auxiliares. O grupo deve possuir encontros regulares, normalmente ocorrendo uma vez por semana. E o tempo de duração das reuniões pode variar entre 1 ou até 2 horas, dependendo do perfil do grupo, do número de pessoas que frequenta e o local em que essa reunião é realizada. Por exemplo, para as reuniões que são realizadas nas casas, podemos reservar um tempo de duração média de 2 horas. Mas se elas forem feitas nas dependências da igreja, talvez tenham que ter um tempo menor para que se encaixe no cronograma de uso do espaço. Os participantes também devem ir às reuniões de forma voluntária. Não se deve forçar ninguém a frequentar um pequeno grupo. O frequentador deve participar por vontade própria e o líder deve acompanhá-lo e estar sempre em contato com o mesmo, para que ele se sinta à vontade. As reuniões têm como objetivo, além do compartilhar a mensagem, comunhão entre os frequentadores. Por isso, motive e incentive a todos a conversarem entre si, manterem um relacionamento um com o outro, mesmo fora do ambiente da reunião. É importante que haja um relacionamento interpessoal entre os frequentadores. O alvo do seu pequeno grupo deve ser visualizar os frequentadores cada vez mais parecidos com Jesus. Deve haver um crescimento e um amadurecimento espiritual. Agora veremos quais são os 5 propósitos de um pequeno grupo. Os pequenos grupos são um grupo de pessoas que fazem parte de uma igreja e se reúnem regularmente durante a semana com objetivos de comunhão, edificação, evangelismo, serviço e consolidação. A comunhão. A definição de comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. A harmonia no modo de sentir, pensar, agir e a identificação de pensamentos em comum. Seu pequeno grupo deve estar sempre em comunhão. Mesmo em períodos até de inatividade ou férias, é preciso manter o contato com os frequentadores conversando e intercedendo, e, se possível, até marcando algum encontro de comunhão para conversarem e fortalecerem a unidade do grupo. Em 1 Pedro 1,22 diz assim: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E em 2 Coríntios 13:11, Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente e tenham um só pensamento. Vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. A edificação. O pequeno grupo tem como objetivo criar um ambiente para o crescimento espiritual, aprendizado prático e disciplina em amor. Edificação no pequeno grupo significa o desenvolvimento das pessoas através da palavra de Deus e de nossas experiências como cristãos. E a edificação pode acontecer em qualquer momento da reunião, seja na dinâmica, no louvor, no compartilhamento da palavra ou até no momento do lanche. Em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Do que o momento do compartilhar da mensagem, ele também é o momento mais importante para você fazer a edificação dos frequentadores. Por isso, cuide para que esse momento tenha um tempo de duração adequado, que os frequentadores possam participar ativamente e que o ambiente permita a concentração de todos ao ouvirem a mensagem. Outro propósito do pequeno grupo é o evangelismo. O pequeno grupo é um local neutro, onde os visitantes devem ir e ouvir a mensagem de Deus de uma forma mais informal, e onde ele não deve se sentir obrigado a nada. O ambiente deve ser de amizade e companheirismo, no qual ele poderá se sentir acolhido e de uma forma bem confortável. Ele é considerado um local de evangelismo porque muitas pessoas que não são convertidas ainda não querem ir a uma igreja ou um local litúrgico, mas aceitam o convite de ir à casa de um amigo ou vizinho. Por isso, a palavra de Deus chega a essas pessoas com mais facilidade. Mateus 24,14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Romanos 1,16: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O serviço.
Cada pessoa possui um dom diferente que pode ser usado para a edificação dos irmãos e em atividades que são realizadas durante as reuniões. O pequeno grupo é um local onde as pessoas podem e devem ser mais participativas, exercendo seus dons de acordo com o que o Espírito Santo orientar. Você, como líder, deve incentivar o serviço dentro do pequeno grupo e até que ele seja expandido para a igreja através dos ministérios e áreas de voluntariado da sua igreja. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4,14. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. E o quinto e último propósito do pequeno grupo é a consolidação. Um dos objetivos do pequeno grupo é fazer o acompanhamento dos frequentadores recém-convertidos, primeiros passos na fé através do discipulado, firmando bem a fé e a convicção da salvação, e encaminhando a pessoa a fazer parte da sua igreja. Discipular significa cuidar, ensinar, treinar, caminhar junto, capacitar outra pessoa. Dessa forma, os frequentadores estarão consolidados no seu pequeno grupo e poderão se tornar futuros líderes também. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Ciclo de vida do pequeno grupo. A partir do momento em que um pequeno grupo é formado, ele passa por um ciclo de vida que dividimos em 4 fases, que são: o nascimento. Um pequeno grupo pode nascer a partir do momento em que um cristão resolve abrir a sua casa para realizar as reuniões, convidando familiares, amigos e vizinhos, ou a partir até da multiplicação de um pequeno grupo já existente. A partir do momento em que o cristão se dispõe a liderar um pequeno grupo, dá-se início à fase de nascimento do pequeno grupo, em que o foco deve ser o evangelismo. Trazer pessoas cristãs e não cristãs ao grupo e estabelecer um relacionamento com elas. Nessa fase é importante que o líder esteja atento para escolher uma ou mais pessoas que possam auxiliá-lo na organização das reuniões e até um líder auxiliar que possa futuramente ser o líder do novo pequeno grupo, após a multiplicação do seu grupo. Dentro do ciclo, a fase do nascimento dura em torno de 3 meses. Esse período pode variar, mas é importante que não se prolongue muito para que o grupo não fique estagnado. Também é importante lembrar que, embora o evangelismo seja o foco dessa fase, ele deve permanecer nas demais fases também. Crescimento. A fase do crescimento envolve tanto o crescimento do número de frequentadores, quanto o crescimento espiritual dos mesmos. Nesse momento, o foco do líder deve ser o discipulado, acompanhar cada frequentador do grupo, ensinando sobre as Escrituras, principalmente aos novos na fé, é essencial para o fortalecimento do grupo, para que todos mantenham o foco em Jesus. Sugerimos que cada fase do ciclo dure em torno de 3 meses. Então, invista e cuide de cada um que fizer parte do seu grupo. Mas lembre-se que acompanhar as pessoas que fazem parte do grupo é algo que deve ser contínuo. Afinal, um dos objetivos dos pequenos grupos é este. Maturidade. A maturidade é o momento em que seu pequeno grupo já possui um bom número de participantes, que são frequentes e estão firmes na fé. O líder auxiliar está cada vez mais preparado para assumir um novo grupo e está disposto a servir dessa forma. Você começará a falar sobre a multiplicação do grupo nas reuniões e poderá estipular uma data para que isso ocorra. Nesse período, que também deve ter em média de 3 meses, você deverá investir em serviço ou voluntariado. A ideia da multiplicação e de uma nova liderança para assumir outro grupo deve estar bem clara para todos os frequentadores. Multiplicação. Na fase da multiplicação, o seu grupo já deve estar maduro e preparado para multiplicar. Este é o momento de celebrar a formação do novo grupo, dando ênfase que mais vidas serão alcançadas e o reino de Deus será expandido para mais lares. Comemorem este momento. O líder precisa acompanhar os novos líderes de perto para que eles estejam seguros e preparados para assumirem esse novo grupo. Essas são as 4 fases do ciclo de vida de um pequeno grupo. Foi estabelecido que o tempo médio de cada fase deverá ser de 3 meses, totalizando 12 meses. Porém, isso pode variar dependendo da situação do seu pequeno grupo, o local em que está inserido e comprometimento dos frequentadores em dar continuidade nesse trabalho, convidando mais pessoas para o grupo. Caso o seu grupo não consiga completar esse ciclo no tempo de 12 meses, não desanime. Nós acreditamos que há um tempo preparado para todas as coisas.
Contudo, não permita que uma fase se estenda por muito tempo, pois isso pode desanimar o seu grupo e deixá-lo estagnado. É importante que você invista no cuidado de cada pessoa que está sob sua liderança. Conduza o pequeno grupo a ter um crescimento saudável e uma multiplicação saudável. Qual a estrutura do pequeno grupo? Para iniciar um pequeno grupo, é suficiente ter um líder, um local e um frequentador que pode ser um membro da sua igreja ou não. Mas para que o grupo tenha uma boa estrutura, existem funções e cargos a serem ocupados nesse pequeno grupo que o ajudarão a cumprir os objetivos. Cada um possui suas responsabilidades, as quais estão descritas a seguir. O líder principal. O líder principal é o responsável pelo pequeno grupo. Ele é o líder de todos os que frequentam o grupo e está responsável por compartilhar a mensagem, organizar as reuniões, organizar o louvor e o lanche, acompanhar os frequentadores, integrar os visitantes e levar os frequentadores do grupo para participarem da igreja. Ele é quem deve responder pelo grupo diante da igreja e do seu pastor, estando submetido à liderança da sua igreja. O líder principal deve ter todas as características de um bom líder, como nós já vimos anteriormente. E ele é responsável por levantar uma nova liderança e capacitá-la para assumir um novo pequeno grupo. Líderes auxiliares. Os líderes auxiliares são as pessoas cristãs e de confiança do líder principal. Eles assumem responsabilidades por atividades do pequeno grupo que são distribuídas pelo líder principal. Os líderes auxiliares também devem ter as características de um bom líder, porém, eles podem aprender e desenvolver essas características ao longo do tempo conforme a orientação do líder. As reuniões são formadas por um conjunto de atividades, como louvor, oração, dinâmica, integração, lanche, ensino da palavra, registro dos dados da reunião, registro dos dados dos visitantes, avisos, entre outras. Cada uma dessas atividades, com exceção do ensino da palavra, pode ser delegada integralmente a um líder auxiliar. Por exemplo, você pode colocar um frequentador do grupo que saiba tocar o violão como líder do louvor do seu grupo. Dessa forma, o líder principal não fica sobrecarregado com todas as atividades para ele realizar sozinho, e os frequentadores tornam-se mais comprometidos com o grupo, assumindo essas responsabilidades. Há também um maior espaço para cada um exercer o seu dom e as reuniões ficam mais participativas. É através dessas responsabilidades que são distribuídas entre os liderados que o líder principal irá conseguir visualizar quem está mais preparado e disposto para assumir um novo grupo no momento da multiplicação. Claro que o líder principal deverá sempre estar pedindo o direcionamento do Espírito Santo para essa escolha. É importante salientar que os líderes auxiliares também devem ser membros da igreja. Caso não sejam, converse com cada um e veja o que precisa ser feito para que ele se torne um membro. Frequentadores. Nós, da Igreja Eficiente, classificamos como frequentador aquela pessoa que já foi em pelo menos 3 reuniões do pequeno grupo. Ou seja, quando ela chega ao grupo, ela é um visitante, porém, ao participar de 3 reuniões, ela torna-se uma frequentadora do pequeno grupo. Nós preferimos não chamarmos de membro do grupo, porque isso acaba confundindo com membresia da igreja. A pessoa pode ser uma frequentadora assídua do seu grupo, não faltar em nenhuma reunião ao longo de meses, mas ela pode não ser membro da igreja, por não ter sido batizada ainda ou por não ter seguido os procedimentos da sua igreja para solicitar uma transferência de outra igreja, por exemplo. Por isso, diferenciamos o nome membro do nome frequentador. O frequentador é aquele que vai contribuir nas reuniões participando da mensagem, auxiliando o líder nos projetos e eventos que o grupo realizar, irá levar os visitantes para o grupo e poderá ser escolhido como líder auxiliar pelo líder principal. Mas antes que ele assuma qualquer outro papel, é indispensável que ele seja cuidado e acompanhado por um líder ou líder auxiliar em sua vida espiritual, familiar, profissional e ministerial. Os visitantes. Visitante é aquele que vai na reunião do seu grupo 1, 2 e até 3 vezes num determinado período de tempo. Ele pode ser um cristão ou não, pode ser membro da igreja ou não. O mais importante em relação ao visitante é que ele deve se sentir acolhido e deve ser acompanhado pelo líder desde a sua primeira visita ao grupo. Um papel importante do visitante que ele não sabe que tem é que um visitante no pequeno grupo sempre traz mais vida ao grupo e faz com que todos se esforcem mais para realizar as atividades com excelência. Ninguém quer que no dia que um visitante venha ao pequeno grupo, a reunião não tenha um momento de louvor porque alguém esqueceu de preparar as músicas, ou que não tenha o lanche porque ninguém se dispôs a levar algum alimento. Por isso, os líderes auxiliares e frequentadores se esforçam mais para que nada venha faltar nas reuniões.
O líder principal tem como responsabilidade, ao receber um visitante, descobrir se ele já é cristão ou não. E caso não seja, ele deve oferecer e explicar como funciona o discipulado, ou uma forma de acompanhamento que a sua igreja utiliza na integração de novas pessoas, para que o visitante possa conhecer a salvação que Jesus nos dá e tomar a sua decisão em relação ao batismo. É essencial que o visitante se sinta parte do grupo, mas não force que logo no início ele participe em todos os momentos, cultos e eventos. Cuide para que ele se sinta tão à vontade que queira retornar. O anfitrião. O anfitrião é aquele que abre a sua casa para receber as reuniões do pequeno grupo. Ele deve ser hospitaleiro e receber a todos com amor. O anfitrião possui responsabilidades muito importantes, como manter um ambiente limpo e organizado, ter um sanitário disponível em boas condições para que os participantes possam utilizar, ter responsabilidade com o horário de início da reunião para que não atrase e ter um horário definido para o término para que não se prolongue. Procurar oferecer um ambiente de paz e tranquilidade. Participar das reuniões ativamente. Também é importante que o anfitrião seja convertido e membro da mesma igreja do líder de pequeno grupo. Pode ocorrer de ter mais de um pequeno grupo numa mesma casa em dias diferentes ou dois grupos ocorrerem simultaneamente, como um grupo de adultos e outro para crianças, no caso de pequenos grupos intergeracionais. Isso depende da disponibilidade do anfitrião e condição do espaço do local. O líder principal também pode ser o anfitrião, realizando as reuniões na sua própria casa. Esses foram os ensinamentos que nós vimos aqui na aula 3 do nosso treinamento para a formação do líder de pequeno grupo. Nos vemos na próxima aula.